Eu descobri que o homem que dormia ao meu lado todas as noites estava tendo um caso com a minha irmã. No começo, eu achei que fosse coisa da minha cabeça, mas quando vi as provas, meu mundo desabou. O que ninguém esperava, nem ele, nem ela, é que eu não ia gritar, não ia chorar na frente deles. Eu ia me calar e agir. Nesta história, eu conto como fui traída por quem eu mais confiava e como transformei essa dor em algo maior. O que parecia uma simples traição se revelou parte de algo muito mais sombrio. E no final, eu descobri que a verdade era ainda mais cruel do que eu imaginava. Se você já foi traída, enganada, manipulada, essa história é para você. Fique até o final, porque você vai entender por que, às vezes, o silêncio é a arma mais poderosa que temos. Nunca imaginei que uma traição pudesse vir com o rosto tão familiar, tão próximo, tão presente em todos os álbuns de infância e nos domingos de almoço em família. Meu nome é Clara, e se alguém me contasse que um dia eu teria o coração esmagado, não só por um homem, mas pela pessoa que cresceu comigo no mesmo quarto, dividindo bonecas, sonhos e segredos, eu teria rido, daquele riso descrente, como quem zomba do improvável. Mas aconteceu, e quando finalmente descobri tudo, fiz o impensável. Fiquei em silêncio. Minha vida era aparentemente perfeita. Casada há 5 anos com o Daniel, eu acreditava ter encontrado no meu marido um parceiro de alma. Ele era doce, inteligente, atencioso. Trabalhávamos juntos em nossa pequena empresa de design de interiores. Tudo parecia estar no lugar. Tudo exceto os detalhes. Aqueles pequenos sinais que começam a incomodar como uma farpa na pele. Horários estendidos demais. Mudanças sutis no comportamento. Um perfume diferente que ele jurava ser de um cliente. Mensagens apagadas do celular. E uma ausência crescente nos nossos momentos mais íntimos. Mas não era só isso. Minha irmã caçula, Amanda, sempre foi mais extrovertida que eu. Linda, cheia de vida, dessas pessoas que iluminam qualquer sala. Depois que perdeu o emprego, eu mesma sugeri que ela ficasse uns tempos conosco. É temporário, disse ela. Só até me reestruturar. Eu aceitei de coração aberto. Afinal, éramos irmãs. O que eu não sabia é que ao abrir a porta da minha casa, eu estava abrindo a porta do meu casamento, da minha confiança, da minha paz. Durante os primeiros dias, tudo pareceu normal. Amanda ajudava na casa, saía para entrevistas, nos animava com seu bom humor. Mas aos poucos, as coisas começaram a me incomodar de formas sutis. Peguei os dois trocando olhares demorados. Ri, achando que era paranoia. Depois, notei que sempre que eu saía para resolver algo, ela dava um jeito de ficar em casa. Achei coincidência. Mas o que me deixou com o estômago embrulhado foi uma noite em que cheguei mais cedo de uma reunião e os encontrei na cozinha, rindo baixo, tão próximos que os ombros quase se tocavam. O silêncio abrupto quando entrei foi como um grito mudo. Naquela noite não dormi. Fiquei deitada, encarando o teto, ouvindo a respiração de Daniel ao meu lado. Ele dormia como se nada estivesse errado. Já eu sentia que algo estava quebrando dentro de mim. No dia seguinte, decidi que precisava de provas. Não bastava a sensação. Eu queria a verdade, nua e crua, mesmo que ela me despedaçasse. Instalei discretamente um aplicativo no celular antigo do Daniel, aquele que ele ainda usava para certas mensagens. Era algo que eu nunca tinha feito antes. Invadir a privacidade de alguém, ainda mais do meu próprio marido, me corroía por dentro. Mas a dúvida estava me consumindo de um jeito que me impedia de respirar. E bastaram 3 dias. 3 dias para que minha vida desmoronasse. Na tarde de uma quarta-feira cinzenta, sentada no banco da praça onde costumávamos tomar sorvete aos domingos, eu li as mensagens. Primeiro vieram as indiretas, as piadinhas, as conversas aparentemente inocentes. Mas então, vi meu nome. Ela não sabe de nada. Hoje à noite, mesma hora. Não aguento mais fingir. E as fotos? Meu mundo parou. Eram eles. Minha irmã. Meu marido. Na minha casa. Na minha cama. Meu estômago virou. Chorei ali mesmo, sentada no banco da praça,
sem me importar com quem passava. Cada palavra, cada emoji, cada frase que li era como uma lâmina me cortando por dentro. O tempo pareceu congelar, e tudo que eu era desabou num silêncio que só eu escutava. Voltei para casa como um fantasma. As mãos tremiam, os olhos vermelhos, a alma em pedaços. E quando vi os dois, rindo novamente na sala, me encarando como se nada tivesse acontecido, uma parte de mim morreu. Eles nem desconfiavam. E eu, em vez de explodir, gritar, jogar tudo para o alto, eu me calei. Mas por quê? Eu mesma não sei responder até hoje. Talvez fosse medo. Medo de perder tudo. Medo de enfrentar uma guerra que eu não tinha forças para começar. Talvez fosse negação. Ou talvez, no fundo, uma esperança estúpida de que aquilo parasse. Que fosse só uma fase. Um erro. Uma confusão. Naquela noite, deitei na cama com o traidor ao lado, com o veneno ainda escorrendo das palavras que li, e sorri. Sorri como se estivesse tudo bem. Porque às vezes, o silêncio é a única forma de não morrer por dentro de uma vez só. Mas a verdade é que, a partir dali, comecei a ver tudo diferente. Cada gesto, cada palavra, cada movimento deles era um quebra-cabeça que eu montava em silêncio. E no fundo, comecei a planejar algo. Não para a vingança, mas para a sobrevivência. Porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde, aquele castelo de mentiras desabaria. E eu estaria de pé. O que eu não esperava é que tudo tomaria um rumo ainda mais cruel do que eu poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, a rotina virou um teatro. Eu interpretava a esposa carinhosa, a irmã compreensiva, a mulher plena. Mas por dentro, cada segundo era um esforço para não gritar. Acordava todos os dias com uma angústia no peito, como se estivesse prestes a cair de um penhasco sem fim. E o pior era que os dois pareciam cada vez mais à vontade, mais confiantes. Como se tivessem certeza de que eu jamais saberia. Ou pior, como se não se importassem. Passei a observar tudo com atenção cirúrgica. O jeito como Amanda se maquiava só quando sabia que Daniel estaria por perto. O quanto ele começava a chegar mais cedo do trabalho, alegando cansaço, e como os dois se entreolhavam durante o jantar. Mas havia também uma frieza escondida, uma tensão mal disfarçada que pairava no ar. Eu sabia que aquele tipo de relação clandestina, por mais empolgante que fosse, era sustentada pela mentira. E mentiras sempre cobram o seu preço. Certa tarde, resolvi testar os limites. Estávamos na sala assistindo a um filme, os três, quando fingi cochilar. Me mantive imóvel, mas desperta. Daniel e Amanda estavam lado a lado no sofá, e eu notei o leve toque das mãos, o deslizar de dedos por alguns segundos. O silêncio entre eles era mais barulhento do que qualquer fala. Então Amanda sussurrou algo que me fez apertar os olhos para não reagir. Ela não faz ideia. Daniel respondeu com um beijo rápido na mão dela. Eu senti meu corpo inteiro estremecer, mas não me movi. Não naquela hora. Porque algo em mim, naquele momento, começou a mudar. Não era mais apenas dor. Era um tipo de força que eu nunca tinha sentido antes. Uma raiva silenciosa. Uma necessidade de justiça. De equilíbrio. E foi ali, de olhos fechados no sofá, que tomei a decisão de não expor, não brigar, não destruir com fúria. Eu faria diferente. Eu desmontaria os dois, peça por peça, até que não restasse nada além do que realmente mereciam. O vazio. Nos dias seguintes, comecei a planejar minha saída. Procurei uma advogada de confiança, fiz cópias de documentos, transferi parte dos meus recursos para uma conta em meu nome. Tudo em segredo absoluto. Ao mesmo tempo, mantive o teatro. Cozinhava, sorria, conversava como se nada estivesse errado. Eu os deixava confortáveis na própria armadilha. Amanda não desconfiava. Talvez por achar que eu era fraca demais para confrontar. Sempre fui a mais quieta, a que ouvia mais do que falava, a que buscava a paz. Ela se aproveitou disso. E agora, esse traço que ela sempre viu como fraqueza, seria a minha arma. Daniel, por outro lado, começou a relaxar demais. Estava menos cuidadoso, mais displicente.
Passou a usar desculpas cada vez mais frágeis para sair com amigos, e uma vez até deixou uma camisa com perfume feminino jogada no banco do carro. Eu recolhi, dobrei e guardei numa caixa, junto com os prints das mensagens, os comprovantes das conversas e até os áudios que consegui gravar discretamente. Minha dor virou dossiê, mas o que mais me destruía era a convivência com Amanda. Olhar nos olhos dela, ouvir sua risada, relembrar nossa infância, tudo agora vinha com um gosto amargo. Eu queria entender onde foi que ela se perdeu, quando deixou de ser minha irmã para virar a mulher que dormia com meu marido. Uma noite, enquanto arrumava a estante, encontrei uma caixa antiga com fotos nossas. Nós duas, pequenas, abraçadas na cama dos nossos pais. Os aniversários, as brincadeiras no quintal. Uma foto em especial me fez chorar. Era da minha formatura. Eu de toga, sorrindo, com Amanda ao meu lado, me olhando com um orgulho sincero. Ou que eu achava ser sincero. Aquilo doeu mais do que qualquer traição. Porque traições amorosas são comuns. Mas traição de sangue, isso não cicatriza. Enquanto eu vivia esse tormento silencioso, algo inesperado aconteceu. Amanda recebeu uma proposta de emprego em outra cidade. Era algo temporário, mas bem remunerado. Ela parecia indecisa, e Daniel ficou visivelmente desconfortável. Aquilo me chamou a atenção. Uma noite, os dois discutiram no corredor. Eu ouvia atrás da porta entreaberta. Amanda falava baixo, nervosa. Você disse que ia resolver isso, Daniel. Eu não posso ficar aqui para sempre. Isso tá me sufocando. Calma. Eu só preciso de mais um tempo. Tempo? Já se passaram meses? Clara vai notar se você sumir de uma hora para outra. A gente tem que fazer isso do jeito certo. Do jeito certo. Eles falavam em me deixar. Em resolver minha presença. Como se eu fosse um obstáculo incômodo. Como se minha dor não fosse sequer considerada. Naquela noite, fiquei em claro. Mas não chorei. Não mais. A ferida já estava seca. Agora era questão de estratégia. O dia da virada viria. E seria devastador. Mas antes, algo completamente fora dos meus planos aconteceria. E mudaria tudo. O inesperado aconteceu numa manhã aparentemente comum. Daniel saiu cedo, como de costume, e Amanda estava na cozinha preparando café. Sentei-me à mesa com a mesma máscara de sempre, sorrindo leve, como quem não tem ideia de nada. Ela me ofereceu um pedaço de bolo, o mesmo que minha mãe costumava fazer quando éramos crianças. Lembra desse? Disse ela. Assenti com a cabeça, mas não respondi. A garganta travou. Naquela mordida doce, havia o gosto amargo da falsidade. Foi então que o celular dela vibrou no balcão. A tela iluminou com o nome D. Ela tentou disfarçar, mas eu vi. Pela primeira vez ela se mostrou nervosa. Pegou o celular, virou de costas e respondeu com rapidez. Saí da cozinha sem dizer nada. Não precisava. Já sabia. Subi para o quarto, peguei minha bolsa e fui ao escritório da advogada. Ela já havia preparado tudo. Os documentos estavam prontos. Inclusive os registros das provas que juntei. Datas, locais, mensagens, áudios. O processo não seria apenas de separação. Eu exigiria reparação por dano moral. E mais, pedi para que fosse preparada uma estratégia para expor, com discrição e firmeza, tudo o que aconteceu. Não por vingança, mas porque eles precisavam aprender que destruir alguém tem consequências. No caminho de volta, recebi uma mensagem da Amanda. Você vai estar em casa hoje à noite? Aquilo me arrepiou. Não era comum ela perguntar. Algo estava prestes a acontecer. Talvez estivessem planejando me contar. Talvez achassem que era o momento certo de me destruir por completo. Mas eu estava preparada. Cheguei em casa e fingi normalidade. Fiz o jantar, acendi velas, coloquei música suave. A noite tinha um cheiro estranho no ar. Uma mistura de fim e recomeço. Daniel chegou mais tarde do que o habitual e não me beijou como de costume. Sentou-se à mesa com os ombros tensos. Amanda, do outro lado, também parecia nervosa. Eu me mantive serena. Por dentro, uma tempestade. Por fora, calmaria. Durante o jantar, Daniel pigarreou. Clara,
A gente precisa conversar, disse ele, sem olhar nos meus olhos. Amanda largou os talheres. O silêncio foi brutal. Sobre o quê? Perguntei, fingindo inocência. É complicado, mas acho que você merece saber. A Amanda... Eu levantei a mão, interrompendo. Encarei os dois com firmeza. E pela primeira vez, senti que era eu quem tinha o controle. Vocês não precisam me contar nada. Eu já sei de tudo. O choque foi imediato. Amanda empalideceu. Daniel abriu a boca, mas não disse nada. Levantei da mesa calmamente, fui até o sofá e peguei a caixa com as provas. Coloquei sobre a mesa. Está tudo aqui. Fotos, mensagens, gravações. Vocês dois foram cuidadosos, mas esqueceram que quem é traído aprende a observar. Amanda começou a chorar. Daniel tentou se explicar. Clara, eu não queria que fosse assim. Mas foi, interrompi. Vocês fizeram. E agora, vocês vão pagar por isso. Amanda levantou bruscamente, dizendo que não sabia como aquilo aconteceu, que foi um erro. Eu apenas a encarei. Um erro é tropeçar. Dormir com o marido da sua irmã por meses é uma escolha. Daniel tentou tocar minha mão, mas eu recuei. Já falei com minha advogada. Em breve, vocês receberão os documentos. Eu só queria que vocês soubessem que perderam mais do que um relacionamento. Vocês perderam a única pessoa que jamais teria traído nenhum dos dois. Eles ficaram paralisados. Eu me levantei, fui até o quarto, fechei a porta e pela primeira vez em meses, respirei em paz. Mas o que parecia ser o fim, ainda não era. Nos dias seguintes, algo dentro da Amanda mudou. Ela não saiu da casa como prometido. Começou a agir de forma estranha. Tinha crises de choro, me seguia pelos cômodos, tentava conversar. Até que numa noite, batendo à minha porta com os olhos inchados, disse algo que eu jamais esperava ouvir. Clara, eu preciso te contar a verdade. Toda a verdade. Porque você não sabe de tudo. Minha pele arrepiou. Do que você está falando? Ela hesitou. Respirou fundo. As mãos trêmulas. O Daniel, ele não começou isso comigo. Não fui eu quem o seduziu. Foi ele quem me procurou primeiro. Quem insistiu. Ele dizia que você estava fria, distante, que não se sentia amado. E quando eu tentei me afastar, ele me ameaçou. Disse que se eu contasse, ele arruinaria minha vida. Fiquei sem ar. Está dizendo que ele te forçou? Não exatamente. Eu consenti. Mas foi uma relação de manipulação, Clara. Ele jogava comigo, com você, com todo mundo. Eu me perdi. Achei que ele me amava. Mas agora vejo que ele só queria controle. Senti um gosto amargo na boca. Por que está me contando isso agora? Ela chorou. Porque ele não parou. Ele já está com outra. E está tentando me afastar, dizendo que vai me entregar como culpada de tudo. Mas ele é mais perigoso do que você imagina. A verdade desabava como uma avalanche. Tudo aquilo que parecia dor pura agora tinha um tom mais sombrio. Daniel não era apenas um traidor. Era um manipulador. Um homem que destruía aos poucos quem estivesse ao seu redor. E eu havia dormido ao lado dele por 5 anos. Amanda então fez um pedido. Me ajuda a desmascarar ele, a mostrar quem ele é de verdade. Me deixa reparar o que fiz com você. Fiquei em silêncio. Meu mundo estava de ponta cabeça. Mas uma coisa era certa. Se Daniel era ainda pior do que eu imaginava, então minha luta estava só começando. E agora, talvez, com uma aliada inesperada. Na manhã seguinte, eu acordei com a cabeça latejando e o coração em um turbilhão de sentimentos. Amanda havia adormecido no sofá, após uma noite tensa em que ela me contou mais detalhes das manipulações de Daniel. Ela estava um caco, emocionalmente destruída, envergonhada, implorando por perdão a cada meia hora. E por mais que eu ainda sentisse raiva dela, uma parte de mim enxergava algo mais profundo. Ela também tinha sido usada. Não inocente, não vítima, mas peça de um jogo que ela própria achava estar controlando, até perceber que era só mais uma jogadora descartável para ele. A decisão que amadureceu dentro de mim não foi motivada por misericórdia.
tampouco por laços de sangue. Era algo mais frio, mais estratégico. Se eu quisesse desmontar Daniel de verdade, precisava conhecer todas as peças que ele movia. Amanda, gostando ou não, era uma delas. E agora, talvez a mais útil. Começamos a montar um plano. Amanda me mostrou mensagens antigas que ele enviava, em que prometia deixá-la como sócia de uma nova empresa que estava construindo por fora. Disse que seria só deles, que juntos começariam uma nova vida. Ele usava as mesmas palavras que um dia usou comigo, nos primeiros anos de namoro. As mesmas promessas vazias. Mas o que me alarmou foi algo que ela revelou no final da conversa. Daniel tinha documentos falsificados, contratos, recibos, movimentações financeiras em nome de pessoas que não sabiam que estavam sendo usadas. Ele me fez assinar papéis, disse Amanda. Disse que era só para facilitar a abertura de uma conta conjunta. Agora eu não sei mais o que assinei. Tenho medo, Clara. Medo de ser presa por causa dele. Aquilo mudou tudo. Agora não era mais só sobre traição. Era crime. Era chantagem. Era destruição premeditada. Passei os dias seguintes reorganizando todas as provas. Levei o novo material à minha advogada. Ela me olhou com olhos arregalados. Isso é sério. Se ela assinou como laranja e você tem provas de manipulação, podemos abrir um processo ainda maior. E não só de divórcio. Isso pode dar cadeia. Pela primeira vez, eu vi uma luz. Uma esperança de que o dano que Daniel havia causado pudesse, de alguma forma, ser revertido. Enquanto isso, Daniel continuava alheio, acreditando no silêncio conveniente que sempre usei como escudo. Ele já começava a deixar a máscara cair, demonstrando irritação com minha calma, provocando pequenas discussões sem razão. Estava inquieto. Pressentia que algo estava fora do eixo. E estava certo. Numa noite de sábado, convidei-o para jantar fora. Simulei um clima romântico como nos velhos tempos. Ele aceitou. Talvez achasse que, após a confissão desastrosa da semana anterior, eu estava tentando recuperar o casamento. Riu, pegou minha mão, elogiou meu vestido. O mesmo homem sedutor de sempre. Agora revelando nuances que antes eu não via, ou fingia não ver. No restaurante, enquanto ele contava mais uma de suas histórias ensaiadas sobre projetos que nunca existiram, eu mantinha o sorriso. Mas por dentro, eu estava gravando tudo. O áudio da conversa captado por um discreto gravador preso à minha bolsa. De volta para casa, ele tentou me beijar. Eu desviei. Disse que estava cansada. Ele insistiu. Foi quando algo dentro de mim se quebrou de vez. Você não sente vergonha, Daniel? Ele congelou. Do quê? De tudo. De usar as pessoas. De destruir quem te ama. De manipular, mentir, trair. Clara, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu cansei. E você vai descobrir em breve o que acontece quando uma mulher traída escolhe não gritar, mas agir. Ele recuou, rindo com desdém. Você está surtando. Sabe o que é pior? Você sempre foi fraca, Clara. Por isso eu te traí. Você é previsível, monótona. Sua irmã, pelo menos, tinha vida. E agora vem com esse teatrinho. Aquilo foi o golpe final. Eu me levantei, respirei fundo e disse com calma: Obrigada, Daniel, por confirmar tudo o que eu já sabia. Agora vai ser ainda mais fácil. Ele riu alto. Vai fazer o quê? Me processar? Você acha que alguém vai te ouvir? Antes de responder, fui até o corredor. Peguei uma pasta com os documentos e joguei sobre a mesa. Eles já estão ouvindo, Daniel, e vai ser a sua vez de responder. Na manhã seguinte, ele recebeu a notificação oficial da ação, na frente da casa, com Amanda do meu lado. Ele olhou para nós como se estivesse vendo fantasmas. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela mesma semana, o nome de Daniel apareceu vinculado a uma denúncia formal por fraude em abertura de empresas. As pessoas que ele usou como laranjas começaram a ser identificadas. E no centro disso tudo, Amanda. Mas agora, ela estava colaborando, com todas as provas. E foi aí que recebi uma ligação inesperada. Era a esposa de um antigo sócio do Daniel. Eu vi seu nome no processo. Eu também fui traída. E ele também usou meu marido.
Se você quiser, podemos conversar. Tenho informações que talvez você precise saber. Aquilo era o início de algo muito maior. Daniel não era apenas um homem que traía. Era um destruidor de vidas em série. E eu não seria a próxima. Eu seria o fim da linha dele. A mulher que me ligou se chamava Joana. A voz dela era firme, mas carregava uma dor familiar. Marcamos de nos encontrar em um café discreto no centro da cidade. Quando a vi pela primeira vez, reconheci nos olhos dela o mesmo vazio que me perseguia há meses. Não era só tristeza. Era o tipo de dor que vem quando a confiança é arrancada com as unhas. Quando alguém cava dentro de você, até sobrar apenas silêncio. Eu também acreditei nele, Clara, disse ela, sem rodeios. E quando meu marido começou a desaparecer nas reuniões da empresa que tinham juntos, eu comecei a desconfiar. Só que o Daniel era bom, muito bom. Ele fazia parecer que tudo era culpa de outra pessoa. Até que um dia meu marido foi embora, e eu descobri que estávamos falidos. Ela colocou sobre a mesa um envelope cheio de papéis, contratos, transferências, notas falsas. E então, a bomba. Uma lista de mulheres que ele havia seduzido ao longo dos anos, sempre com o mesmo padrão. Aproximava-se pelas emoções, pela fragilidade, pelas promessas. Ganhava confiança. Depois, explorava. Ele faz isso há pelo menos 6 anos, completou. E acredite, você e sua irmã não foram as únicas. Ele é metódico. Escolhe as vítimas a dedo. Algumas ainda estão com medo de falar. Outras sumiram. O sangue gelou nas minhas veias. Como assim? Sumiram? Joana olhou nos meus olhos. Tem mulheres que sumiram dos círculos sociais, dos empregos, da vida digital. 2, eu tentei contato por meses e nada. Algumas estavam em terapia, outras tinham filhos. Depois de se envolverem com ele, simplesmente desapareceram. Aquele homem, que dividiu minha cama por anos, era mais do que um traidor. Ele era uma ameaça, um predador emocional. Alguém que deixava rastros de destruição em tudo o que tocava. Voltei para casa atordoada. Amanda me esperava no sofá, com o rosto inchado de tanto chorar. Quando contei sobre Joana, ela desabou de novo. Ele me disse que eu era a única, que só estava com você por pena, que queria fugir comigo. Eu fui uma idiota. Não, respondi. Você foi fraca, sim, mas agora tem uma chance de fazer o certo. Ele não pode continuar. Ele precisa parar. E é com a gente. Amanda, num gesto inesperado, disse que estava disposta a ir até o fim, dar depoimento formal, entregar tudo, inclusive um vídeo. Eu gravei. Um dia em que ele brigou comigo. Estava bêbado, disse coisas horríveis. Me ameaçou. Ela me mostrou o vídeo no celular. Era brutal. Daniel dizia que, se ela abrisse a boca, acabaria com ela. Que sabia como enterrar alguém emocionalmente. O tom era sombrio. A voz, gélida. A gravação era uma arma poderosa. Com aquilo, não restaria espaço para dúvidas. Minha advogada, ao ver o vídeo, montou um plano rápido de ação. Em menos de 48 horas, a denúncia virou manchete local. Empresário é acusado de esquema de manipulação emocional e fraude financeira, envolvendo múltiplas mulheres. A história se espalhou como fogo. Nos grupos, nas redes, nas ruas. Gente que jamais imaginávamos começou a aparecer. Outras vítimas. Outras histórias. Enquanto isso, Daniel sumiu. Desligou os telefones. Abandonou o escritório. Alguns diziam que ele tinha fugido. Outros, que estava apenas escondido, preparando algum contra-ataque. Mas nós sabíamos. Ele estava encurralado. Foi então que, numa noite silenciosa, alguém bateu a porta. Amanda se encolheu. Meu coração acelerou. Olhei pelo olho mágico. Era ele, Daniel, com o rosto abatido, olhos fundos, barba por fazer. Ele parecia outra pessoa, um vulto do homem que fingia ser. Abri a porta com firmeza. O que você quer? Ele entrou sem pedir. Passou por mim como se ainda tivesse algum direito naquela casa. Amanda se levantou e se afastou. Ele a ignorou.
Você realmente acha que vai me destruir? Disse ele, encarando-me. Eu não acho, eu tenho certeza. Ele riu, um riso amargo. Você se alimenta dessa dor, né? Sempre foi assim. Por isso ninguém aguentava ficar ao seu lado por muito tempo. E você sempre foi assim? Um parasita emocional? Eu sou o que o mundo me forçou a ser. Ninguém chega onde eu cheguei sendo gentil. Você não chegou a lugar nenhum. E agora todo mundo sabe. Eu ainda tenho contatos. Você não vai conseguir me derrubar, Clara. Nem você, nem essa sua irmãzinha inútil. Amanda gritou. Não fala assim comigo. Você me usou. Usei? Você se jogou. Queria tudo. Casa, carro, nome. Agora vem bancar a vítima? A discussão escalava. A tensão cortava o ar. Foi quando Amanda, trêmula, apontou para a câmera escondida na estante. Tá tudo gravado. Tudo. Daniel parou. Olhou. Percebeu. A armadilha estava armada. Ele tentou correr. Eu já tinha chamado a polícia. Quando os oficiais chegaram, ele resistiu. Mas foi levado. Gritando, acusando, tentando inverter os papéis. Mas era tarde. Eu fechei a porta com a respiração ofegante. Amanda caiu no sofá, soluçando. Eu apenas fiquei ali, de pé, em silêncio. O silêncio de quem sobreviveu. Mas a história ainda não havia terminado. Dias depois, descobri algo nos documentos deixados por Daniel no escritório da empresa que mantínhamos. E aquilo poderia mudar tudo novamente. Os dias seguintes à prisão de Daniel foram um misto de alívio e tensão. As manchetes se multiplicavam, os depoimentos continuavam a chegar, e meu nome passou a ser associado a algo que eu jamais imaginei viver. A mulher que derrubou um manipulador em série. Mas havia uma parte dentro de mim que se mantinha em alerta, como se soubesse que o jogo ainda não tinha terminado. E eu estava certa. Naquela manhã chuvosa de terça-feira, fui até o antigo escritório da nossa empresa para recolher alguns papéis que poderiam ser úteis no processo. Enquanto revirava arquivos e pastas com o coração pesado, encontrei uma gaveta trancada no fundo do armário de Daniel. A chave estava escondida sob o tapete, como ele costumava fazer. Quando abri, esperava encontrar documentos financeiros, talvez mais provas de fraudes. Mas o que havia ali era diferente. Uma pasta preta. Nenhuma etiqueta. Dentro, um caderno de anotações, daqueles antigos, com capa de couro desgastada. Comecei a folhear, e logo nas primeiras páginas, percebi o conteúdo perturbador. Não era contábil, não era administrativo, era pessoal e doentio. Daniel havia documentado todas as mulheres com quem se envolveu ao longo dos anos, mas não de forma romântica ou emocional. Ele as descrevia como projetos. Cada nome tinha um perfil detalhado: idade, fragilidades, relações familiares, traumas. E o mais assustador, uma pontuação de controle. Amanda estava lá, eu também. Ao lado do meu nome, ele escreveu: difícil de dobrar, mas previsível. Leal até o fim, ideal para a fachada de estabilidade. Quando quebrar, quebre rápido. As mãos tremiam. Cada palavra me feria de novo. Eu não era uma esposa. Era uma peça estratégica na ascensão de um sociopata. Continuei lendo. Outros nomes apareciam, com detalhes ainda mais íntimos. E no fim do caderno, uma anotação solta, como se tivesse sido feita apressadamente. Contato. JP. Sigilo total. Se der errado, plano B. Sumir. E recomeçar do zero. Já tenho outro nome em vista. Lúcia. Mãe solteira, frágil, herança familiar envolvida. Aquele nome me soou familiar. Lúcia. Não era uma das vítimas que eu havia conhecido. Era nova. Ou seja, Daniel já tinha uma próxima vítima escolhida antes mesmo da queda. Um ciclo que se repetia. Frio. Calculado. Peguei o caderno e levei direto para minha advogada. Ela ficou em choque. Isso é mais do que prova. É um mapa psicológico de abuso em série. Clara, com isso, ele não sai mais da cadeia. Naquela noite, Amanda chegou tarde em casa. Tinha ido visitar os pais para tentar explicar em parte o que havia acontecido. Disse que foi um dos momentos mais difíceis da vida. Nossa mãe chorou.
Nosso pai a olhou com decepção profunda. Mas, surpreendentemente, disseram que já haviam percebido algo estranho no comportamento dela meses atrás. Apenas não quiseram confrontar. Eles não me perdoaram, disse ela olhando para o chão. Mas disseram que não vão me abandonar. E isso já é mais do que eu esperava. Sentei ao lado dela no sofá. Pela primeira vez em meses, pegamos na mão uma da outra sem ressentimento. Não havia perdão completo ali, mas havia o início de uma reconstrução. Um esboço de irmandade sendo desenhado novamente, traço por traço, entre lágrimas e silêncios. Na manhã seguinte, recebi uma ligação da delegada responsável pelo caso. A investigação havia avançado. Com os novos documentos, Daniel seria indiciado por crimes adicionais. E mais, um dos nomes que apareciam no caderno dele, Lúcia, havia sido localizada. Era uma professora de educação infantil que estava começando a se relacionar com ele antes da prisão. Quando soube do caso, entrou em colapso. "Você salvou minha vida", me disse ela, em uma chamada de vídeo. Eu estava começando a confiar. Ele dizia as mesmas coisas que você descreveu nas reportagens. Se não fosse por você... Eu desliguei a chamada com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, a dor que vivi ganhou um propósito, uma utilidade. Eu havia exposto um predador e, de alguma forma, quebrado um ciclo de destruição. Mas tudo isso teve um custo. Me tornei alvo de comentários, olhares, julgamentos. Muitos me chamaram de corajosa, outros de exagerada. Diziam que essas coisas de traição são normais, que ela devia ter resolvido em casa. Mas ninguém sabia o que era dormir com alguém que sorria enquanto te destruía. Ninguém sabia o que era ter o próprio sangue contra si, e mesmo assim, resistir. Comecei a escrever sobre o que vivi. Cada noite sentava diante do computador e digitava tudo. Os detalhes, os sentimentos, as memórias. Não era por vingança. Era por libertação. E sem perceber, aquilo virou algo maior. Um livro. Um diário público de sobrevivência emocional. Quando publiquei os primeiros trechos online, o retorno foi imediato. Milhares de mulheres comentando, compartilhando, se reconhecendo. Finalmente alguém teve coragem de dizer o que a gente sente e não sabe explicar, dizia um dos comentários. Aquela história que começou com traição, agora era uma história de eco, de muitas vozes, de curas possíveis e de alertas necessários. Mas havia uma última coisa a ser feita. Algo que ainda me prendia. Algo que eu precisava encarar de frente. Daniel pediu para me ver. Da cadeia. E por mais que tudo em mim gritasse, não vá, algo mais forte disse que eu precisava olhar nos olhos dele mais uma vez. Pela última vez. Fui até o presídio numa manhã cinzenta. O tipo de dia em que o mundo parece respirar mais devagar. Cada passo em direção à sala de visitas pesava como se eu estivesse caminhando sobre cacos de vidro. Eu não estava ali por ele. Estava por mim, para fechar um ciclo, para olhar nos olhos do homem que destruiu minha confiança, minha casa, minha história, e perceber que ele já não tinha mais poder algum sobre mim. Daniel entrou algemado, escoltado por 2 guardas. Sentou-se do outro lado do vidro com o olhar opaco, mas ainda tentando ostentar um ar de superioridade. O tipo de homem que, mesmo despido de tudo, ainda acredita que pode manipular. Pegou o telefone, olhou para mim e soltou um meio sorriso. "Então é isso, Clara? Você venceu?" Peguei o telefone com calma. "Isso nunca foi uma competição, Daniel. Foi uma libertação." Ele inclinou a cabeça. "Você acha que é melhor do que eu agora, não é? Porque conseguiu o que queria. Manchetes, reconhecimento, apoio. Eu não queria nada disso. Eu só queria a verdade. Mas você não é capaz de lidar com ela. A verdade é relativa." "Não, Daniel. A verdade é que você usa pessoas como se fossem descartáveis. Quebradas, você joga fora. Mas desta vez, você escolheu errado. E o preço é esse." Ele riu. "E sua irmã? Ainda está bancando a santa arrependida?" Fitei seus olhos com firmeza. "A Amanda vai lidar com os erros dela do jeito que conseguir. Mas pelo menos ela acordou.
E ela não está sozinha. Daniel me encarou em silêncio. Pela primeira vez, sem máscara. Ali, naquele momento, ele parecia pequeno, comum. Um homem que perdeu tudo porque achou que o mundo era um tabuleiro onde ele sempre teria a jogada final. Mas a partida acabou. Você sabe que isso não vai durar, não é? Disse ele, já com a voz falhando. Quando tudo isso passar, você vai voltar a ser só você. E eu estou em paz com isso. Desliguei o telefone e me levantei. Antes de sair, disse a última frase sem olhar para trás. E você, Daniel, vai ter que aprender a conviver com você mesmo. Isso sim, é uma sentença. Do lado de fora, Amanda me esperava no carro. Estava nervosa, com as mãos no volante trêmulas. Quando entrei, ela olhou para mim em silêncio, buscando alguma pista no meu olhar. Acabou? Perguntou. Agora sim. Ela assentiu. Ligamos o carro e fomos embora, deixando para trás não só o presídio, mas tudo o que ele representava. As semanas seguintes foram silenciosas, porém transformadoras. A investigação seguiu seu curso, com mais vítimas entrando no processo. O livro que comecei a escrever se tornou projeto real, abraçado por uma editora. O título era simples, mas brutal. Ele me traía com a minha irmã e eu sobrevivi. Porque era sobre isso, no fim das contas. Sobre viver. Sobre sobreviver. Sobre atravessar o inferno e sair do outro lado em pé. Recebi convites para dar entrevistas, participar de rodas de conversa, ajudar em ONGs voltadas ao acolhimento emocional de vítimas de relacionamentos abusivos. Minha dor virou ponte. Meu silêncio virou voz. Amanda decidiu sair da cidade. Disse que precisava de um recomeço, longe de tudo que lembrava quem ela foi naquela fase. Antes de partir, veio até minha casa para se despedir. Trazia uma caixa com fotos, cartas antigas, pequenos objetos da nossa infância. Entregou tudo em minhas mãos com os olhos marejados. Eu não mereço te pedir isso, mas... Um dia... Me perdoa? Eu respirei fundo. O perdão ainda não morava em mim, mas algo próximo, talvez, um espaço em branco. Quando eu lembrar de quem você foi antes de tudo isso, talvez sim. Ela sorriu com tristeza. Já é mais do que eu esperava. Nos abraçamos. Foi curto, tenso, mas verdadeiro. Depois que ela foi embora, eu me sentei no chão da sala com a caixa no colo. Abri devagar. A primeira coisa que vi foi uma carta, escrita à mão, pela Amanda, com data de 3 dias atrás. Clara, se você está lendo isso, é porque já fiz o que precisava fazer. Não quero me justificar, nem apagar o que aconteceu. Só quero que saiba que eu me perdi, que eu queria ser você em muitos momentos. E talvez, no fundo, eu tenha tentado destruir o que admirava porque não sabia lidar com a minha própria mediocridade. Você sempre foi mais forte. E agora, eu vejo isso com clareza. Se algum dia você lembrar de mim com ternura, mesmo que por um instante, já valeu. Amanda. Fechei os olhos. As lágrimas vieram. Não pela traição, mas pela memória do que éramos. Irmãs. 2 meninas brincando no quintal. Sem saber que um dia a vida viraria uma guerra de silêncios, segredos e feridas. Naquele instante, entendi. Havia algo maior do que o perdão. A liberdade. E eu, finalmente, era livre. Mas numa tarde qualquer, uma notificação no celular acendeu um alerta. Um novo e-mail. Remetente desconhecido. Assunto. Você não conhece toda a verdade. E ela não terminou ainda. Abri. E o mundo ao meu redor parou novamente. O e-mail era curto, preciso, devastador. Clara, você não sabe de tudo. Há algo que Amanda nunca te contou. Algo que Daniel deixou para trás antes de ser preso. E se você soubesse, talvez não a tivesse deixado ir. Verifique o HD externo escondido no cofre da antiga sala de reuniões da empresa. Código 2001-297. Ele gravava tudo. Uma amiga que não podia mais ficar em silêncio. Meu coração disparou. O HD? Amanda? O que mais poderia haver? Corri até o antigo escritório. Ainda estava alugado, vazio,
esperando pela resolução do processo judicial. Entrei com a chave que ainda guardava e me dirigi à antiga sala de reuniões, onde uma parede de madeira escondia um pequeno cofre embutido instalado por Daniel tempos atrás. Lembrei do número. 21/12/97. Meu aniversário. Girei o disco. O clique metálico me fez estremecer. Dentro do cofre, um HD externo preto, sem etiquetas, sem identificação. Enfiei-o na bolsa, trêmula, e fui para casa. Demorei horas para encontrar coragem de ligá-lo no computador. Quando o fiz, uma pasta chamada Observações apareceu. Dentro dela, dezenas de vídeos, todos gravados com uma câmera escondida. As datas batiam com os meses mais escuros do meu casamento. Comecei a assistir em silêncio. Daniel gravava tudo: reuniões com clientes, conversas no escritório e também os encontros com Amanda. Mas o que me fez estremecer foi um vídeo específico. Amanda e Daniel discutindo. Ele ameaçando, ela chorando. Mas ao fundo, algo que me tirou o ar. Minha voz, fraca, vinda de outro cômodo. E então o sussurro dele. Ela não vai lembrar. O remédio já fez efeito. Parei o vídeo. Voltei. Reproduzi de novo. Remédio? Continuei assistindo. Outro vídeo. Amanda preparando uma bebida. Daniel orientando. Só uma gota. O suficiente para deixá-la mais sonolenta. Ela hesitava. Ele insistia. É pro bem dela. Ela precisa descansar. Você mesma disse que ela anda ansiosa. Mais vídeos. Mais registros. As peças se encaixando de forma nauseante. Eles me doparam. Por semanas, talvez meses. Pequenas doses misturadas em sucos, em vinhos, em cápsulas naturais que ele dizia serem vitaminas para minha ansiedade. E eu aceitava. Confiava. Dormia cada vez mais. Esquecia trechos dos dias. Tinha lapsos de memória. Eu pensei que era estresse. Mas eles criaram um espaço para se esconderem, para viverem o caso na minha própria casa, manipulando não só minha confiança, mas meu corpo, minha mente. Eu desliguei tudo. Sentei no chão, o peito arfando, as mãos geladas. As lágrimas não vinham. Não mais. Era além do choro. Era desespero misturado com uma fúria que eu não sabia nomear. Amanda sabia, e ela participou. Naquela noite minha liberdade virou desilusão. Eu queria gritar, procurá-la, exigir respostas. Mas ela estava longe. Já havia partido. E mesmo que voltasse, o que poderia dizer? Que estava arrependida, que foi coagida, que se perdeu. Ela participou de algo que ultrapassava qualquer limite. E mesmo que no fim tenha me ajudado a derrubar Daniel, jamais poderia apagar o que fez comigo, porque agora eu sabia, eu não fui apenas traída. Fui violada emocionalmente, física e mentalmente. Nos dias que se seguiram, entreguei o HD às autoridades. A promotora quase caiu da cadeira ao ver o conteúdo. Isso pode dobrar a pena dele. E sim, se confirmado, pode haver um novo processo contra sua irmã. Mas eu pedi sigilo. Disse que, por hora, não moveria nada contra a Amanda. Ainda não. Não porque eu a perdoei, mas porque eu queria pensar, respirar, entender. Voltei a escrever. As últimas páginas do livro saíram como um rompante. Eu precisava transformar aquela revelação em algo mais do que sofrimento. E escrevi, com mãos trêmulas, a última frase. A dor não me matou, mas me ensinou que nem sempre quem te quebra te odeia. Às vezes, quem te destrói só queria ser você. O livro foi lançado. Foi um sucesso. Mas mais do que números, o que me comoveu foram as mensagens. De mulheres, de homens, de filhos, gente que também foi traída, usada, esquecida e que agora se sentia vista. Amanda me escreveu uma carta semanas depois. Não pedia perdão, apenas dizia: um dia, quando eu tiver coragem, eu conto tudo. Mas talvez, quando eu contar, já seja tarde. Eu não respondi. A vida seguiu. Eu segui. Mais forte, mais consciente, sem ilusões, mas com uma verdade tatuada em mim. A traição mais brutal nem sempre vem do estranho. Às vezes, ela tem o rosto de quem dormiu ao seu lado, ou de quem dividiu sua infância. Mas mesmo assim, eu sobrevivi.
E hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a mulher traída. Vejo uma mulher que se reconstruiu entre os cacos. E isso, ninguém nunca mais vai tirar de mim. Inscreva-se no canal para mais histórias que mexem com o coração. Curta, compartilhe e nos ajude a levar essa mensagem de força a mais pessoas.